O crime de Mariana, da Samarco, Vale e BHP. 2 anos se passaram desde que no dia 5 de novembro de 2015, a barragem de Fundão no distrito de Bento Rodrigues, em Mariana, rompeu. Como está a situação hoje? Até agora, ninguém responsabilizado. Movimentos sociais e sindicais cobram justiça. É esse o assunto dessa edição. Rio de lama, doce agora amargo vem. De Mariana, desceu rejeito, não tem pra ninguém. E varre cama, e sonho segue tudo pro além. Me diga, vale, quanto vale a vida de alguém? Ao longo da caravana de Lula por Minas, que aconteceu de 23 a 30 de outubro, muitos momentos de interação e de interlocução com as pessoas atingidas. Em Governador Valadares, a presidenta da CUT Minas, Beatriz Cerqueira, fez um registro da situação encontrada hoje, 2 anos após esse crime socioambiental de grande repercussão no Brasil e também no mundo. Estou aqui em Governador Valadares, às minhas costas, o Rio Doce. Rio Doce para nos lembrar do crime da Vale, Samarco e BHP. Caravana do presidente Lula passou pela região e ouviu atingidos e atingidas por este crime que foi exatamente o rompimento da barragem. Quase 2 anos depois, a vida das pessoas continua numa tragédia, sem o reconhecimento dos seus direitos. Ouvimos pescadores, ouvimos famílias que disseram que nada ou muito pouco foi feito. Essa caravana tem a tarefa da denúncia, a denúncia do capital financeiro internacional que lucra com a morte de quem estava à beira do rio, que lucra na exploração das nossas riquezas naturais. É preciso dar um basta a isso e é preciso que a gente cobre justiça, porque aqueles que foram responsáveis por 20 mortes e por toda a nossa bacia do Rio Doce contaminada ainda continuam impunes. É preciso que haja justiça e que a gente não viva essa vergonhosa situação de 2 anos depois do crime, ninguém responsabilizado. Por justiça, por todos e todas atingidos e atingidas do crime da Vale, Samarco e BHP, a gente segue em luta, fazendo as denúncias necessárias. Quanto vale a vida de alguém? Rio de lama, doce agora amargo vem. De Mariana, desceu rejeito, não tem pra ninguém. E varre cama e sonho segue tudo pro além. Me diga, vale. Conversamos agora com o coordenador nacional do Movimento dos Atingidos por Barragens, MAB. Será que se pode falar em justiça? Quanto vale a vida de alguém? Rio de lama. Justiça, esperança, solidariedade e dignidade. Essas palavras estão no vocabulário daqueles que sonham em ver de novo o Rio Doce vivo. Mas neste momento, a palavra que fala mais alto é a da indignação. Jocely Andrioli, como é que está a situação hoje dos atingidos? É lamentável e vergonhoso a postura das empresas criminosas que até hoje não tiveram a capacidade de reassentar nenhuma família em Bento Rodrigues, nem em Paracatu de Baixo, nem em Gesteira, ou seja, as comunidades que foram totalmente arrasadas, as famílias ainda continuam sem ter a sua moradia definitiva. É vergonhoso o que está acontecendo em toda a bacia do Rio Doce, os pescadores sem saber o que fazer, são milhares de famílias que as empresas não reconhecem como atingidas, as quais os próprios governos já reconheceram através do Comitê Interfederativo, reconheceram várias comunidades do litoral como atingidas. Essas comunidades estão proibidas de pescar no mar porque os peixes estão contaminados, a lama se encontra em toda a região, contaminando as águas, os peixes e tudo mais, e as famílias não são reconhecidas como atingidas. Dia 5 de novembro vai completar 2 anos desse crime, a impunidade continua solta. É lamentável de ver a postura do judiciário, né, tanto na ação civil pública, que está uma enrolação, né, que nada se resolveu em prol dos atingidos, como também a ação criminal, que foi suspensa pelo juiz responsável pela questão, porque as empresas alegaram na sua defesa que as escutas telefônicas que provam que as empresas sabiam que ia ter o crime são consideradas ilegais, ou seja, tem as provas concretas, mas agora estão querendo construir instrumentos para se safar do maior crime ambiental dos últimos tempos. Monstro desceu corredeira, ensinando tudo à sua frente. Não tem
medo de ninguém. De investigação nem de autoridade. Nunca vai ter. E a justiça? O que ela diz? E a justiça está entrando nesse papel de ser conivente com os criminosos. Isso é muito preocupante, isso preocupa os atingidos. O dia que tivemos essa notícia foi um escalabro em toda a região, porque a população ficou muito indignada, vendo a situação que encontra, sem o direito, sem o Rio Doce, que foi totalmente exterminado, com a contaminação do oceano, as mineradoras prepotentes continuam mandando em tudo e em todos, inclusive querendo dizer o que vão fazer com as vítimas, determinando agora atingido como mercadoria, manipulando a opinião pública, gastando milhões em imprensa, comunicação, para tentar construir uma imagem que não é verdadeira sobre esse que é o maior crime ambiental e social dos últimos tempos. Até agora ninguém punido também, né, Jocely? Exatamente, ninguém foi punido. A empresa continua ganhando dinheiro como nunca, a Vale, é só ver os lucros extraordinários que a Vale teve no último tempo e a BHP. Inclusive agora comenta-se que a própria Vale vai comprar a parte da BHP na Samarco. A gente sabe que o último ano da produção da Samarco, ela obteve em torno de 400 milhões vendendo energia elétrica. Uma empresa que é totalmente dependente de comprar energia elétrica. Então, quando você não sabe por que sua conta de luz está tão cara, lembra que tem empresas que não têm energia, mas ganham dinheiro vendendo energia. E isso é transferido para a sua conta. A Samarco fez isso, pretende fazer mais isso, tirando e abusando do nosso meio ambiente, dos nossos bens naturais, da nossa água, da nossa energia e cobrando da população preços exorbitantes. E não cumprindo com o que é o seu dever, que é pagar o que deve aos atingidos em toda a bacia e mais, é um programa eficiente de recuperação, de revitalização da bacia do Rio Doce com a participação do povo, porque sem a participação do povo é pilantragem, é manipulação, é coisa dos interesses do capitalismo. As mulheres, os pescadores, as comunidades indígenas e quilombolas. Ninguém ficou fora do alcance da lama da Samarco, que varreu o Rio Doce. Desolação, desemprego e até falta do que comer. A vida que se desenha ao longo da calha do Rio Doce, segundo a militante do MAB, Sônia Mara Maranho, é de chorar. As famílias não podem voltar a trabalhar ou buscar emprego em Mariana de forma isolada. Uma porque não tem emprego na região e outra porque as famílias historicamente construíram o seu meio de trabalho onde elas viviam, em Paracatu, em Bento Rodrigues e nas demais comunidades que foram afetadas. Nós sabemos que, além dos atingidos de Mariana, tem os atingidos de toda a bacia do Rio Doce, que somando hoje são mais de 4 milhões de pessoas, porque juntam 228 municípios, desde Mariana até na região do Espírito Santo. Então, todos esses municípios foram afetados de alguma forma, sem contar os afluentes, né, que acaba contaminando também, levando para os rios, para os afluentes, todo esse processo de contaminação. São mais de 2.000 pescadores em toda a bacia, né, desde Mariana até o Espírito Santo. No Espírito Santo tem mais de 600 pescadores, né, e já estão, de certa forma, passando fome, porque primeiro, eles pescavam a carne que colocava na mesa, né? Eles têm essa relação de também comer o peixe, aquilo que sobrava vendia na região para as famílias. Então, as famílias também estão sem o peixe, porque o peixe que vem de fora ou vem de outras partes do Brasil é uma carne mais cara. E quando ela é pescada na região pelos trabalhadores da região, ela acaba tendo um preço mais considerável, né? Então, nesse sentido, hoje os pescadores já falavam, chorando na beira do rio, dizendo, o que eu vou dar para o meu neto comer? Era essa carne que eu colocava na mesa. Ao mesmo tempo, o Rio Doce, ele é um rio que é raso, em alguns lugares tem praia, né, areia, e ele se colocou, vamos dizer, a tarefa de mostrar para toda a sociedade, para todos os habitantes, e é por isso que também está todo mundo muito revoltado, os peixes para fora.
rompimento da barragem de Fundão, com todas as suas consequências, mostra que a Samarco Mineração não tinha plano de emergência. Não estava preparada para enfrentar o problema. Quase toda realiza através do financiamento de campanha. Foi comprada com vintém. Diga lá! A presidenta da CUT Minas diz que é preciso aprender com essa lição, mas também que é necessário repensar o projeto de mineração que temos. E esse rompimento evidenciou que a mineradora não tinha um plano de atendimento emergencial, que a mineradora não tinha condições de alertar a população de todos os distritos afetados, que foram vários. A mineradora não teve condições de dar um suporte adequado desde a primeira hora à população afetada. Então isso precisa servir de lição para que todos nós, mineiros, possamos repensar a mineração em Minas Gerais. Nós sabemos que as mineradoras contribuem com financiamento privado das campanhas, então nós temos muitos deputados estaduais, federais, executivos, que recebem dinheiro na época de campanha. E neste momento agora vão ser muito passivos, vão tratar a mineradora como uma vítima e não como a grande responsável pela tragédia que está acontecendo. Então é importante a gente ficar muito alerta. Acho que deveria ter uma CPI da mineração. Não é possível que a mineradora esteja atuando livremente, que continue. Os impactos no meio ambiente e para as comunidades serão impactos de longo prazo para os pequenos agricultores, para a agricultura familiar. A gente sabe que vários outros perigos rondam diversas comunidades. Muitos alertas do MAB, do Movimento Atingidos por Barragens. A gente vê aí um grande contingente de pessoas, a exemplo de Mariana, à mercê dessa situação. Exatamente. Locais em que também não haverá um alerta, caso haja um rompimento de barragem, locais em que a mineradora e a região não estarão preparados no caso de uma tragédia semelhante. Então a gente precisa realmente aprender com essa dura lição que Minas Gerais está vivendo, né? A solidariedade que eu vi em Mariana é muito presente, muito forte, mas nós não podemos nos resumir à solidariedade. Alguém precisa pagar pelas 28 pessoas desaparecidas e pelas mortes já confirmadas. Leito do rio, nosso karma, que a ganância desmedida traga, resumidas vidas de incontáveis animais, é dívida eterna com a nossa casa, nossa terra. Quantas toneladas consumimos de ferro, quantas mortes sufocadas sem berro. A professora da UFMG, Andréa Zorri, em entrevista exclusiva ao Outras Palavras, lembra que o conflito entre a mineração e a forma como ela se apropria dos territórios onde atua vem de há muito tempo e que a comunidade de Bento Rodrigues também vivia na insegurança. A comunidade de Bento Rodrigues não é a única, existem outras comunidades ali afetadas por esse empreendimento, não é? Então o conflito já existia na medida que a comunidade teve que conviver com essa obra, alguns tiveram que sair do seu espaço, do seu lugar de viver para essa obra. A comunidade Bento Rodrigues vivia na insegurança, com problemas de abastecimento de água, com receios, né, sobre o risco ali de rompimento da barragem, tudo isso que não foi devidamente mensurado e avaliado pela empresa, né? Então ali já existia esse conflito latente. Há estudos que mostram, a literatura inclusive internacional, que há 3 fatores combinados, inclusive, para o rompimento de uma barragem. Primeiramente, quando o projeto é falho, ou quando a execução do projeto é falha,
e quando o monitoramento é falho. E, em geral, a combinação desses três, projeto ruim, execução falha e monitoramento falho, é que ocasiona o rompimento da barragem. A realidade encontrada hoje ao longo do Rio Doce, completamente destruído pela lama da Samarco Mineração, segundo militantes do MAB, se mudou, foi para pior. Sai da frente, camarada. E lixo tóxico não dá pra beber. Não dá não. Querosene nem gelada. Olha o nível dessa gente proceder. 2 anos depois a gente percebe que muitos desses problemas continuam e muitos deles foram acentuados pela ação da empresa. Então a ação da empresa, ela divide as comunidades, a ação da empresa, a lentidão em tratar das questões e da situação dos atingidos. Ela causa desesperança, causa desestabilidade emocional, psicológica das famílias, tem causado mais doenças. Então, um exemplo simples, Barra Longa, existiam locais que não tinham sido afetados pela lama, mas a empresa começou a tirar a lama de um local e colocar em outro local. E esse novo local onde colocou a lama, as pessoas começaram a ser contaminadas pela poeira daquela lama ressecada. Então, a ação da empresa ela mais tem gerado problemas do que realmente solucionado a vida das pessoas. E há esperança, Pablo, de uma Mariana nova, enfim, das comunidades que foram destruídas virem a viver uma vida normal? Sem dúvida há esperança. Paulo Freire falava de um termo que é esperançar, que é a esperança não que você fica esperando, né? Não é a esperança no sentido de esperar, mas é uma esperança junto com uma ação, é a ação que provoca a solução dos problemas e tudo mais. Então a gente tem apostado e tem construído isso no Rio Doce inteiro. Então a organização das famílias atingidas, a pressão às empresas, a construção dessa teia social que vai ao mesmo tempo lutando, construindo o seu futuro, a sua vida e reconstruindo o Rio Doce, reconstruindo a própria comunidade, claro que pressionando a empresa para que ela assuma a responsabilidade, para que ela arque com os custos todos para essa reconstrução. E a TV não fala nada. Mas delícia a gente devia esperar o quê? 2 anos após o crime de Mariana, vocês têm uma intensa agenda de luta, ou seja, o problema continua grande. Por isso, essa agenda, não é isso? Exatamente. A gente tem a agenda nossa, ela começa no dia 4, no Espírito Santo, em Colatina. Vai ter uma marcha dos atingidos do Espírito Santo. No dia 5, tem ações e atos em Mariana, nas diversas comunidades que foram atingidas e no próprio centro de Mariana. A gente tem, no dia 6, uma audiência pública na Assembleia Legislativa aqui em Minas Gerais para fazer as denúncias do crime, fazer esse balanço dos 2 anos, mas também pressionar a Assembleia Legislativa para que aprove a política estadual de direito dos atingidos. Do dia 6 a 8, no Espírito Santo, vai ter um seminário de todos os órgãos, de todos os grupos de estudo que têm feito pesquisas, acadêmicas e também pesquisas socioambientais do crime. Então vai ser um grande seminário para debater todas essas questões. E a gente também tem do dia 20 a 22, lá no Espírito Santo, o encontro estadual do Espírito Santo com a participação de gente do Rio Doce inteiro, dos atingidos por barragem pelo crime da Samarco no Rio Doce. Tragédia desenfreada. E morre bicho, morre gente tentando esconder. Mesmo quem está longe da tragédia de Mariana se sente atingido. A solidariedade ainda é grande e a indignação também. Marina Nobel é de uma associação social que atua na luta comunitária. Marina, você não é de Mariana, não mora em Mariana, mas essa tragédia, ela atinge você? Com certeza, isso que aconteceu é inadmissível. E o que a gente percebe é que quem sempre arca com os ônus desses empreendimentos, dessas ditas tragédias, né, são populações de periferia, são comunidades quilombolas, pescadores, então são pessoas simples. E a gente percebe que o ônus vai sempre para essas pessoas, né? A gente não vê isso acontecendo com pessoas ricas, com pessoas de classe alta, né? Então isso é muito recorrente.
E é um absurdo o que aconteceu. De que forma o jovem, principalmente aquele que está numa situação social de vulnerabilidade, vamos considerar assim, como ele consegue se engajar nessa luta ou deveria se engajar? Olha, eu acho que nos espaços de participação, na rua, é um espaço muito importante, não só dentro das instituições, mas a pressão mesmo, na luta por manifestações, né, promovendo debates na escola, nos bairros, né, onde os jovens estão inseridos. Como é que você está avaliando, junto com a Frente Terra e Autonomia, a situação que aconteceu em Mariana, né, atingindo Bento Rodrigues, um distrito que praticamente sumiu do mapa? De quem é essa culpa? Bom, primeiro que não foi um acidente, né? Isso é responsabilidade da Samarco, né, da mineradora e com certeza do Estado, né? Porque é a prefeitura, é o Estado que permite que as empresas entrem, né? Tem esse discurso que vai trazer dinheiro, mas na verdade não é assim, né? Quanto vale a vida das pessoas, né? A cozinheira Sandra, em entrevista ao Brasil de Fato, relata o drama vivenciado por ela e por muitas famílias. Sempre vivi em Bento Rodrigues, minha família era de Bento, meus irmãos, irmãs lá. Lá nós somos 7 mulheres e um homem. Morava eu e minha filha na casa que ele deixou pra gente, meu pai deixou. Eu tenho uma filha de 2 anos e 8 meses. Aí minha filha falou pra mim assim, mamãe, o buzu não levou nós. E olhando pra fora, o ônibus indo embora, eu vi a menina na moto gritando, barragem estourou, e eu logo acreditei. No eu acreditar, eu já fui logo gritar minha irmã que estava trabalhando comigo na cozinha e falei, Terezinha, a barragem estourou, vamos embora. Aí ela virou pra lá, olhou pro alto e disse assim, não, Sandra, aquilo é poeira, é normal a gente ter poeira. Falei, não, eu acredito, vou embora. Aí eu peguei e falei com ela, vou ali pegar meus documentos em casa. Lembrei que eu não estava saindo sem dinheiro, sem nada. Ela disse, você não vai mais não, ela. A lama já estava tomando conta. Chegando no alto do morro, eu avistei. Meu irmão disse assim, olha, a nossa casa tá boiando. Já tinha acabado tudo. Esse mesmo muito difícil, um quarto e um banheiro. Minha sorte é essa cozinha, né, que já tá dando. É bom você vender um produto que as pessoas gostam, né? É isso. Porque eu tava chorando muito, tava até 3 horas da manhã na capela chorando. Agora na hora que eu acordo eu venho por aqui, aí distraio, esqueço um pouco, né? Minhas coisas que foram embora, as coisas da minha mãe, a história, né? A Samarco ainda tem muita pendência, né? Então vou ter que agora viver com o mínimo e 20% da minha filha. Então tá bem ruim, porque eu tinha um salário e minha empresa não parou porque eu quis. Eles me pararam. Porque há 25 anos atrás estava chovendo muito em Bento. Aí meu pai, como juiz de paz de Bento Rodrigues, ele bateu na porta lá e pediu para tirar todo mundo pro alto, porque tinha uma barragem prestes a estourar, né? Há 25 anos atrás. Então a gente tinha uns comentários, né, de que era perigoso ficar em Bento por causa de barragem, que um dia eles iam chegar pra gente e tirar a gente de lá, mas nunca aconteceu. O dinheiro nenhum vai me comprar mais, não vou ser a Sandra mesma mais. Essa tragédia foi e é a maior tragédia ambiental desse país. Eu acho que depois da Rio+20, se um pescador ele vai pescar na Piracema, provavelmente ele recebe multa. E infelizmente, uma empresa como a Samarco, BHP, Vale, ela dizimou, acabou com o rio, acabou com a vida de vários pescadores e várias comunidades aqui. Rio de lama doce, agora amargo, vem de Mariana, teu seu rejeito não tem pra ninguém. Varre cama e sonho e segue tudo pro além, me diga vai, quanto vale a vida de alguém. Rio de lama doce, agora amargo, vem de Mariana, teu seu rejeito não tem pra ninguém. Varre cama e sonho e segue tudo pro além, me diga vai, quanto vale a vida de alguém. A
tragédia de Mariana, retratada num clipe, mostra a dor de quem é explorado, massacrado e engolido pela lama, a lama da ganância do capital. Foi um clipe que resgatou e que trouxe à tona todo o sentimento que a gente teve durante a tragédia de Mariana. A gente acompanhou de perto tudo que estava acontecendo lá durante aqueles dias e continua acontecendo. E a proposta do clipe era trazer para as pessoas que, mesmo as que estão distantes da gente, que trouxessem esse sentimento do que esse povo está vivendo lá hoje, depois dessa tragédia toda e da falta de assistência, da falta de atenção, tanto da mídia quanto das empresas que foram responsáveis por isso. E eu acho que ele cumpriu bem o papel, assim, de trazer essa mensagem e de chocar as pessoas. Quanto vale a vida de alguém? Quanto vale? Pode me dar o dia que for, mas a felicidade estava ali. Lutar, né? Será que eu vou ter os meus direitos? Eu tô meio perdida. Não tô vendo muito assim caminho para seguir, não. Tô vendo o caminho aqui agora, que isso aqui a lama não levou, né? Meu trabalho, eu vou continuar a trabalhar, que isso aqui eles não conseguiram levar, não. Mas agora vamos ver o que vai acontecer.